irmãos, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão maravilhosa do Espírito Santo se faça presente na minha e na sua vida. Amém? Vamos aí para a quinta lição deste trimestre abençoado, né? Unindo o céu e a terra, Cristo em Filipenses e em Colossenses. E aqui na partinha azul está o precioso nome de Cristo, né? O precioso nome de Cristo, e aqui está a cruz, né? Aqui. Bom demais, né? Queridos, aqui na quinta lição desta semana tem por título Brilhando como Luzes na Noite, né? E ao refletir nessa frase, eu pensei logo no timoneiro, exatamente. Não sei em quem você pensou, mas eu pensei no timoneiro, exatamente. Porque o timoneiro, ele precisa da luz que fica logo ali na orla da praia para que conduza a pessoa que irá adentrar ao oceano ou a pessoa que está a chegar do oceano, né? E ele precisa justamente dessa luz, porque essa luz é que faz e fará, né, toda a diferença, né? Porque enquanto ele não vê esse farol, né, enquanto o timoneiro não vê o farol, ele está no mar bravio, ele está no oceano, por vezes turbulento, por vezes calmo. Mas quando ele encontra algo, ou seja, quando ele encontra essa luz da orla da praia, a primeira coisa que ele enxerga é este farol da orla da praia, e ele já percebe que está perto de ancorar o seu navio, tanto faz, de grandíssimo porte, médio porte, pequeno porte, né? Ele está perto de ancorar a sua embarcação, né? Por quê? Porque a luz que está na orla da praia dá um direcionamento para ele de que o objetivo dele está por chegar, né? E nós como cristãos, né, também temos que brilhar na noite. E aqui, a noite na Bíblia tem um significado de pecado, né? De trevas morais, espirituais, enfim, né? Noite na Bíblia tem esse significado, né? E nós, como portadores de luz, né, da luz de Jesus, cabe a nós brilhar em meio à poluição deste mundo, né? Em meio à escuridão deste mundo, né? Essa é a palavra, em meio à escuridão deste mundo, né? E o verso áureo que vai reger a semana, né, fala assim: Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. É Paulo que está dizendo, tá? E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Filipenses 4, versos 14 e 15. Né? Então, ou seja, as preocupações das pessoas, elas são a nossa oportunidade de mostrar a luz que temos de Jesus Cristo, né? Então, não foi diferente na vida de Paulo e também tampouco será em nossa vida hoje, aqui neste mundo, enquanto Jesus não vem, né? Na lição de domingo, meus queridos, né,
na lição de domingo, nós diz, aqui fala assim, nós manifestamos no exterior o que Deus opera no interior, né? Ou seja, duas coisas. Primeiro, é que ninguém dá aquilo que não tem, né? Exatamente. Então, se você consegue dar amor, é porque você recebeu amor de alguém, né? Então, você tem esse armazenamento, né? Você armazenou amor e você consegue dar amor para a sua esposa, para sua mãe, para os seus irmãos, enfim, para os irmãos tanto de sangue quanto da fé, né? Então, assim, ninguém dá aquilo que não tem, né? Todos nós temos algo para dar, todos, inevitavelmente, todos temos algo para dar, quer seja bom, quer seja ruim, né? E aqui a outra questão que também me chama a atenção ao ler a lição e meditar, né? Paulo aqui em Filipenses 2, verso 12 e 13 nos diz uma palavra ali, né? Operai a vossa própria salvação. O que será que é isso, né? Queridos, a salvação ela é construída em 3 tempos, assim como também a conjugação do verbo em português, né? É construído no passado, no presente e no futuro. E a salvação também, ela segue esse mesmo padrão, no passado, presente e futuro, né? Então, ou seja, então vamos lá. Justificação, santificação e glorificação. Correto? Gravou aí? Justificação, santificação e glorificação. Primeiro, justificação. Justificação é o período da nossa vida em que, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2, né? A justificação acontece quando nós estávamos em rebelião com Deus, né? Conforme Efésios 2, né? Paulo fala que nós éramos filhos da ira, exatamente, filhos da ira, né? Então a justificação acontece nesse período aqui, né? Quando éramos filhos da ira. Jesus morre na cruz, tira de nós a lama do pecado, né? Tira a lama do pecado de nós, ou seja, tira nós da lama do pecado, ou seja, do mundo, dos prazeres, das bebedices, glutonarias e porfias e etc. Né? Então Jesus faz o quê? Tira-nos desse lodo de pecado e nos coloca agora, pela sua morte, em harmonia com o Pai. Isto é justificação. Ele tira de nós o lodo do pecado e coloca-nos, pela morte dele, em harmonia com o Pai. Sendo assim, uma vez que estamos agora em harmonia com o Pai, aí vem o segundo processo desse tempo da salvação, vou chamar assim, né? Aí vem a segunda parte do tempo da salvação, a santificação, né? A primeira, então, ele tira-nos do lodo do pecado. A segunda, ele tira o pecado que há em nós. Jesus tira o pecado que há em nós, né? Então, ele
Ele tira o lodo de fora de nós, né? Toda a sujeira, a limpeza exterior, né? Igual como vamos tomar banho, né? Tiramos a sujeira exterior, né? E agora, no processo da santificação, tomamos água, exatamente, para limpar o nosso interior. É o que Cristo faz. Ele é a água da vida. Ele limpa-nos por dentro. Ele tira de nós todo o embaraço de pecado, todo o marasmo de pecado, todas as tendências erradas que temos, herdadas ou adquiridas, né? Enfim, ele tira de nós o lodo que há dentro de nós, né? Isso é santificação. E veja bem, santificação é obra de uma vida, tá? Não é apenas hoje, 25 de janeiro, se não me engano. Não é só obra de um dia, mas sim de uma vida inteira, né? E o último estágio é a glorificação, exatamente. Só vai ocorrer na volta de Jesus Cristo, ok? Quando ele vai trocar, substituir esse corpo mortal pela imortalidade, esse corpo corrupto pela incorruptibilidade, como nos diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, né? A partir ali do verso 45 e diante, né? Na metade pro fim ali, pouco mais da metade pro fim do capítulo, né? Então, na glorificação, é que o apóstolo Paulo nos diz que este corpo, que é corrupto, irá ser incorruptível. E este corpo que eu tenho, que é mortal, irá se tornar imortal. Ok? Isto se chama glorificação, né? E uma coisa muito interessante, né? A justificação, ela é efetuada por Cristo. A santificação, ela é efetuada por Cristo. E a glorificação, ela é efetuada por Cristo. Ok? Não cabe a nós nenhum dos três processos. Como assim? Como assim? Exatamente, né? Podemos trabalhar? Claro, nós fomos criados para isso, né? Para trabalhar, né? Em prol da nossa salvação, né? Ajudando as outras pessoas, né? Contribuindo com a salvação das outras pessoas. Mas Jesus é quem tem o direito de fazer-nos segundo a sua imagem e semelhança, ok? Porque, como o apóstolo Paulo disse, né, nada façais por vanglória ou partidarismo, né? Livro de Filipenses, semana passada estudamos sobre isso, né? Se nós fôssemos capazes de tirar o pecado de nós, tanto por fora quanto por dentro, não haveria necessidade da morte de Jesus, correto? Se fôssemos capazes de nos santificar, de auto-santificar, não precisaríamos da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, correto? E se nós pudéssemos nos glorificar, né, autoglorificação, assim como fez o imperador, né, Napoleão Bonaparte, tomou a coroa do Papa e se auto-coroou, né? Se pudéssemos fazer isso com a glorificação, não haveria necessidade da volta de Jesus, correto? Mas, como somos pecadores, como estamos, né, destituídos da glória de Deus, né, de acordo com Romanos 3, 23 e 24, né?
precisamos da graça de Cristo em nossa vida, né? E tudo o que fizermos depois será como resposta ao que Cristo fez por nós. Só assim, entende? Então nós, como eu falei no começo e volto a repetir, né? Nós, cada um dá aquilo que tem, correto? Então Jesus morreu por nós, Jesus, o processo da santificação é operado por Jesus, pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo, a glorificação também, a justificação também, né? E agora, o que iremos fazer com isso tudo, né? Cabe tão somente a mim e tão somente ao Espírito Santo, e cabe tão somente a você e tão somente ao Espírito Santo, correto? Então, devemos continuar a trabalhar, tá? Tá bem? Então, a salvação ela é construída por duas pessoas. Primeiro, por Deus, né? Deus, a Trindade, né? De forma geral. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por nós, né? Então, Deus quem opera tanto o querer como o efetuar, não é a gente. Nós somos pecadores, acabei de falar. Nós somos seres mortais, corruptos, gostamos, infelizmente, gostamos do pecado, né? Infelizmente. Não queríamos muitas vezes, não gostaríamos muitas vezes, mas é isso que acontece, né? Infelizmente. Na lição de segunda-feira, luz no mundo escuro, tem o mesmo princípio também de que eu falei na introdução, né? O farol está ali para iluminar, né? Iluminar a praia, um pouco da orla, enfim. E nós estamos no mundo para sermos, para iluminar a vida das outras pessoas, por meio da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é o refletor da nossa vida, da minha vida. O que eu tenho de exibir é a palavra de Deus na minha vida, né? Para que assim eu consiga refletir a luz da palavra de Deus na vida das outras pessoas, né? E aqui vem Só que como que eu posso fazer isso? Como? Simples, 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 né? O apóstolo Paulo, ele fala a nosso coração, né? E, claro, usado maravilhosamente pelo Espírito Santo, né? Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Será que eu estou falando para alguém que gosta de contenda, ama contenda de conforto, ama mais a murmuração e a contenda do que a própria mulher? Misericórdia, né? Misericórdia. Espero que não, né? Porque aí estamos em maus lençóis, meus queridos. Aí tu vai dormir no sofá. Meu querido. Não pode, né? Temos que amar a harmonia, o bom diálogo, né? A paz, né? Temos de amar a unidade, tanto em casa como na igreja, né? Principalmente na igreja, né? Porque em casa a gente está lidando aí com apenas uma pessoa, né? Que é a nossa mulher, né? Ou o homem, né? E na igreja não, na igreja são mais cabeças, né? 150, 150, enfim, né? Mas é como eu falei, tudo vai girar em torno do que eu falei. Nós só podemos dar aquilo que tem, né? Ou seja, se a nossa casa é um pedacinho do céu aqui na terra, a igreja também será um pedacinho do céu aqui na terra, né?
Agora, se a nossa casa é o inferno, infelizmente a igreja será um pedacinho do inferno aqui na terra, né? O que não contribui, o que não ajuda, o que não favorece em nada. Muito pelo contrário, né? E em vez de ser luz, atenua-se a escuridão. Escuridão num mundo de escuridão. E aí? Para onde a gente vai? Não vai, né? Não dá para caminhar numa noite escura, né? Não dá para caminhar uma noite sem lua, sem estrelas, sem refletor nenhum. Não dá, né? Assim como também no campo de futebol, né? 22 jogadores, 11 de cada lado. Não dá para correr sem luz, né? Precisamos da luz. A luz é uma propriedade não só física, mas espiritual, que é Jesus Cristo, né? E se nós não tivermos Jesus, esquece, né? Então, nós devemos ser pacíficos em nossa igreja e em nossa família também, né? Para que assim consigamos ser luz no mundo escuro, né? Na lição de terça, um sacrifício vivo, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele Romanos 12, verso 1 e 2, né? Eu gosto muito dessa passagem, né? Eu gosto muito dessa passagem, é uma das passagens mais tocantes do Novo Testamento, né? Romanos 12, verso 1 e 2, vou ler aqui. Aqui diz o seguinte: pegue a Bíblia, meu querido, e vamos estudar a lição, né? Romanos 12, verso 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta palavra, né, em Romanos 12, verso 1 e 2, está totalmente de acordo com Romanos 14, verso 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? Então aqui, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele é por isso que ele acertadamente, estudamos aqui na semana passada, né, sobre aquela passagem que muitos erroneamente interpretam, né? Para mim, o viver é lucro, o viver para mim, morrer é lucro e o viver é Cristo, né? Então, Paulo, para a visão herética, né, está afirmando que ele, assim que ele bater as botas, ele vai para o seio do Pai, né? Mas vimos na semana passada que não é bem assim, né? E isto confirma o que eu acabei de ler, né? Romanos 12, verso 1 e 2 está nos dizendo exatamente isso, um sacrifício vivo. O que seria um sacrifício vivo? Será que eu vou me deitar lá no altar e alguém meter o punhal em cima de mim? Não, meus queridos. O sacrifício vivo aqui é trabalho em prol das pessoas. O quanto você é dedicado na causa do Evangelho, meu querido. Entende? O quanto você se dá.
e deixa ser dado, o quanto você se gasta e deixa ser gastado pela obra do Senhor. Amém? Isto é sacrifício vivo, né? E Paulo, então, aqui nesse capítulo, né, de Romanos 2, verso 1 e 2, ele está sendo já oferecido como oferta, né? Assim como ele fez uma comparação, né? Uma analogia, né? Com o antigo Israel, que eles sacrificavam cordeiros, né? Representando Cristo Jesus. E aqui ele está falando que a vida dele está também, né, sendo oferecida, sendo entregue, né? Ou seja, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então o apóstolo Paulo ele expressou a realidade dessa palavra que ele escreveu com a sua vida, né? E nós também devemos ser a mesma coisa pela graça que há em Cristo Jesus. Amém? Queridos, na lição de quarta, caráter comprovado aqui, vemos uma pessoa extraordinariamente muito fundamental no ministério do apóstolo Paulo, né? É o jovem Timóteo, exatamente. Temos aí a carta, né? A carta pastoral de 1ª e 2ª Timóteo. Então, 1ª e 2ª Timóteo, ou o personagem mesmo, Timóteo, né? Ele era novo, né? Em comparação com o apóstolo Paulo, que já era um pouco mais de idade, né? Mas aqui, Timóteo, Paulo, ele convida, ele chama Timóteo para trabalhar com ele, né? Ou seja, dá a ideia, passa-nos a ideia, a Bíblia dá-nos a ideia de que em algum momento eles trabalharam juntos, né? Ele que eu falo é Paulo, Timóteo e Silas, né? Em algum momento eles se encontraram, né? Nessa jornada, né? E Paulo gostou muito das características de Timóteo, né? Porque se formos ver no original, né? Tanto Paulo como Timóteo foram provados passaram por experiências probantes, exatamente, experiências cruciais que fizeram de Paulo e de Timóteo, principalmente de Timóteo aqui, né, pessoas capacitadas por Deus, né, para dar continuidade à obra do apóstolo Paulo, né? Então, aqui, ó, Ellen White tem uma passagem muito importante, né? Aqui, ó. São as experiências difíceis da vida que testam a nossa coragem e demonstram quem somos por dentro, né? Ellen White, ela escreve, ó, tem uma frase muito importante dela, né? Aqui, ó. A vida é disciplinante. Haverá provocações para provar o temperamento, e é enfrentando essas provas no devido espírito que se desenvolvem as graças cristãs. Olha só, se suportamos as injúrias com o espírito de mansidão, se reagimos a palavras insultuosas com respostas brandas e a atos opressivos com bondade, isso é prova de que o Espírito de Cristo habita no nosso coração. Amém? Frase importante, né? A vida é disciplinante. Né? Eu gostei muito desta pérola, né, de frase, né? Haverá momentos em que seremos provocados e etc. E, né? E
E como eu falei no começo, e volto a falar de novo, nós temos de ter o bom perfume de Cristo, né? Para exalar vida às outras pessoas, né? Para exalar mansidão, para exalar vida, cheiro de vida para a vida, né? E isso é muito importante, né? Eu gostei muito dessa frase, muito, né? Porque a vida é o que Ellen White escreveu mesmo, né? Cheia de provocações, tempestades, né? Pessoas que, com suas palavras ríspidas, lançam-nos tempestades, né? Como diz aquele ditado, né? Tempestade num copo d'água, né? Então, eu, minha esposa, enfim, mãe, parente, somos calmos num copo d'água e alguém vem com uma trovoada, enfim, nos provoca, nos tira de sério, enfim, aquela coisa toda, né? É um exercício, né? Um exercício. E que possamos sempre pedir a Deus iluminação dos altos céus para nos ajudar a sermos mansos. Não é fácil, claro, não é. Né? Também não estou a dizer que é, né? Mas estou a falar que é um exercício que devemos, dia após dia, copiar, né? Passar por esse exercício, né? Eu me lembro muito bem dos exercícios de minha professora, né? Que passava no quadro, ó, exercício tal, de matemática, português e tal, né? Para responder, né? E aqui é uma oportunidade de respondermos a isso com a nossa vida, né? Quinta-feira, a semana passou voando, meus queridos. Voando, exatamente. Honrai a homens como estes. Como estes quem? Não só Timóteo, né? Que foi uma mais-valia para o apóstolo Paulo, mas também um homem chamado Epafrodito, que ele é somente citado no livro de Filipenses. Então, em todas as cartas de Paulo, só vai aparecer Epafrodito nas cartas de Filipenses, né? Então, ou seja, e ele aparece bem de com força, tá? E a gente pode perceber que temos, apesar de poucas citações, é verdade, mas podemos aprender bastante e muito bem com ele, né? Porque quase não se nota ele, né, quando Paulo está na ativa, né? Quando Paulo está numa igreja, plantando uma igreja, colhendo, batizando, enfim, pregando, admoestando, enfim. Mas ele está nos bastidores quando o apóstolo Paulo está na prisão. E a pedido da igreja é que ele vai socorrer as necessidades do apóstolo Paulo na prisão, né? Então aí perceba a valiosíssima presença de Epafrodito, né? Ou seja, os filipenses, olha só, uma das contribuições da igreja de Filipenses era financeira, né? Era uma igreja um pouco de, não vou dizer de soberbamente, de posse, né? Mas que tinha algum recurso, né? E que Epafrodito, então, sabendo disso, e a pedido da igreja, deu recursos financeiros para o apóstolo Paulo, né? Aqui, ó. Foi a ele que os filipenses confiaram as suas ofertas financeiras para Paulo, em Filipenses 4, verso 18. Ou seja, as ofertas dos Filipos
era para Paulo se alimentar, comprar roupa, né, se vestir, enfim, cama, roupa dele, roupa de cama e demais necessidades, né? Então aí veja que a peça fundamental do ministério de Paulo neste momento se chama Epafrodito, tá bem? Então, se você não é Paulo, não tem problema, meu querido. Seja um Epafrodito e abençoe Paulo. Abençoe Paulo, tá bem? O Paulo que chegar a você, você sabe do que eu estou a falar, né? Quando me refiro a Paulo, né? Quando um servo do Senhor se aproximar de você e ele precisar de sua ajuda, ajude-o, né? Ajude-o. Certamente você estará ajudando o próprio Cristo, como nos diz Mateus 25, verso 40, né? Que fizerem a um desses pequeninos irmãos, a mim estão fazendo, né? Sexta-feira, tempo passou, né, meus queridos? Vamos lá. Aqui, o que estará mais perto de Cristo é aquele que, na terra, mais profundamente absorveu do Espírito do seu abnegado amor. Olha só, aquele que bebeu da fonte. É que nem eu falei, meu querido. Ninguém dá aquilo que não tem. Se Jesus te deu amor, se Jesus te deu a vida, se Jesus deu tudo por você, né, você vai estar cada dia mais andando próximo de Cristo, né? Você vai estar em abnegação como Cristo foi, né? E aí você poderá dizer que o viver é Cristo e o morrer é ganho, né? Porque depois da morte, a primeira coisa que você vai ver quando ressuscitar é a face linda e maravilhosa de Jesus Cristo. Amém? Então, meus queridos, quanto mais bebermos da pessoa de Jesus Cristo, mais próximo nos tornaremos como Ele é. Amém? E isso é o que a Bíblia nos chama a fazer dia após dia, né? E não só chama a fazer dia após dia, mas nos dá o caminho, né? A Bíblia fala, eu sou santo, né? Sede santos como eu sou santo, né? Levítico 11, verso 44, né? Sede santos porque eu sou santo, né? E esta palavra no hebraico vai ser citada por Pedro, né? Na carta de Pedro também, né? Sede santos como eu sou santo, né? Então Deus nos chama, Deus nos separa da pedreira do mundo para sermos lapidados por Ele e podermos também influenciar a vida de outras pessoas pela maravilhosa presença do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por nos orientar em sua caminhada, em sua jornada, né? Que sem o Senhor essa jornada não acontece, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, conforme nos diz o apóstolo Paulo em Romanos. Que o Senhor nos ajude e nos habilite para sermos luzes, não só de dia, mas também na noite deste mundo. Perdoe-nos, abençoe cada um de nós, dá-nos todos uma boa noite e também uma feliz semana na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Querido, se gostou, deixa o like, se inscreva no nosso canal
e também partilhe para outras pessoas, tá bem? Um forte abraço e até a próxima.